Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Senhor Patúncio. Hoje nós iremos fazer um react, aquele tipo de conteúdo que eu não gosto muito de fazer, de vez em quando eu faço aqui no canal, e hoje eu acho que é importante a gente fazer um react com relação a esse assunto aqui, e a outros assuntos que eu também vou fazer react aqui no canal, porque eu acho que é bom a gente fazer react desses temas pra não ficar só falando bobeira, besteira, meio que validar a minha opinião a respeito disso também, tá? Pra dizer assim, né, eu que tô dando minha opinião aqui, não é só eu que tô falando groselha, tem outros também falando groselha, entendeu? Então, então vamos então hoje reagir a um vídeo de uma youtuber. Eu acho que VTuber não é, mas é uma youtuber aí que recentemente o YouTube vem me recomendando muito, que é uma tal de Kakaiju. Eu não sei falar nome em japonês, peço desculpa, mas o nome do vídeo é O Plano por Trás do Enem para Controlar a Sua Cabeça, a Sua Mente, Destruir o Cérebro dos Adolescentes. Vamos ver o vídeo dela. É um vídeo bem grande, 17 minutos. Então, vamos fazer este react. Deixa eu só aumentar a velocidade do vídeo, que aí vai mais rápido, né? Gosta do meu trabalho e quiser ver esse tipo de ideia chegando cada vez mais longe, aperta o botão de hype aqui embaixo. É Samsung, né, gente? Samsung é difícil, né? As máquinas da Samsung são terríveis, tirando televisão que é boa, o resto tudo da Samsung é inacreditável. Eu apertei o botão aqui 3 vezes e travou. Enfim, vamos então começar de fato aqui do início. E vamos então começar a reagir ao vídeo. Olá, galerinha do mal, aqui é a Kakaiju. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante. Agora de sim. como a máquina usa as escolas, as faculdades e principalmente o Enem aqui no Brasil para moldar a opinião política de um país inteiro. Vamos falar também como fomos treinados desde cedo, não para pensar, mas para obedecer. Antes de começar, se esse assunto foi importante para você ou se você gosta do meu trabalho e quiser ver esse tipo de ideia chegando cada vez mais longe, aperta o botão de hype aqui embaixo. Hoje em dia, esse é o maior apoio que você pode dar aqui na plataforma. É o que faz mais diferença para a ideia chegar em mais pessoas e ajuda essa conversa a alcançar quem ainda precisa ouvir. Então, se puder, por favor, me dá essa forcinha. Você já parou pra pensar que desde que você era criança, literalmente desde os 4 ou 5 anos de idade, te colocaram dentro de um prédio chamado escola e disseram que aquilo era o caminho pra ser alguém na vida? Que era ali que você se tornaria um cidadão consciente, preparado pro mundo real e capaz de pensar por conta própria e tomar decisões importantes? Pois bem, mais de uma década depois, quando finalmente você sai desse prédio, descobre que não sabe declarar imposto de renda, não entende a constituição do seu próprio país, não faz ideia de como funciona o sistema político e nunca ouviu falar do que é uma inflação de verdade. E não tem... O pessoal fala que isso aí não tem nada a ver com a escola e que a escola, na verdade, ela só vai te ensinar a pensar a respeito da vida. Eu acho que não é assim que a banda toca. Eu acho que a escola também deveria ensinar isso aí, né? Mas, infelizmente, não é a visão da maioria das instituições de ensino, nem mesmo das pessoas que estão ali dentro dela. É complicado, cara, porque esse ensino aí... Talvez eu possa fazer um react no vídeo do Duxt que eu vi recentemente, dele falando sobre o Rockefeller. E não é só o Rockefeller não. Quem conhece a teoria das 13 famílias Illuminati sabe muito bem que os Rothschild, os Rockefeller, essa galera toda aí banqueira, os Morgan, JP Morgan da vida, esses caras todos, eles criaram um sistema para que todo mundo se tornasse meio que um escravo do próprio sistema, em todos os sentidos. Mas os Rockefeller são os piores, porque eles que criaram todo um ecossistema para destruir o próprio ser humano. Se você pegar assim toda a história dos Rockefeller e ver, né, um pouco sobre a família Rockefeller, você vai ver que eles são os verdadeiros vilões da humanidade. Hoje em dia, muita coisa que a gente faz
A gente vive por cima dos Rockefeller. Exemplo disso é no próprio instituição de ensino, mas também a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia e várias outras coisas. Tem um vídeo do Dust que, inclusive, o Dust voltou e voltou muito melhor do que eu. Aí eu fiquei bem impressionado. Os vídeos dele melhorou bastante. E esse vídeo que ele fez sobre os Rockefeller, eu achei muito interessante. Eu acho que eu devo fazer um react sobre esse vídeo, porque vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. E responde muita coisa a respeito das coisas que a gente faz em sociedade. E por que que a gente não tem a liberdade que deveria ter, né? A gente não tem liberdade. Por que que a gente fala que tem liberdade, tem livre-arbítrio, mas a gente sente que não tem? É muito por conta disso, né? Alguém domou pra fazer isso aí, né? Alguém criou esse sistema aí pra acontecer isso, né? Enfim. Não tem também a menor ideia de como abrir um negócio ou administrar seu próprio dinheiro. Mas, curiosamente, você sabe resolver equações de segundo grau, decorar os nomes dos rios da Europa e identificar o sujeito oculto numa oração subordinada adjetiva? Você percebe a ironia? O Não, nem isso eu também sei. Dependendo de algumas coisas eu também não sei, né? Mas eu acho que tem coisas que são aplicáveis, tem outras que não são. As coisas que não são aplicáveis não faz o menor sentido de ser ensinado isso, a não ser que você estude a área. Tem uma coisa lá que eu tava vendo há muito tempo atrás que era sobre logaritmo. Mano, você olha pra aquilo ali e você fala, pra que eu vou usar isso? Não tem explicação do porquê usar isso. Aí a justificativa do cara é, você aprende isso pra você ficar mais inteligente, mas tipo, inteligente em que sentido? Pra ser prático com relação a alguma coisa ou pra colocar ali como um conhecimento vazio na tua cabeça? É uma coisa a mais que você aprendeu ali, mas que tipo não vai usar pra nada. É uma questão assim que tem que ser levantada. É igual eu falei. Não acho que tudo seja bobeira, mas tem algumas coisas que não dá pra tancar, né? Realmente assim, nem mesmo pessoas que muitas vezes são da área usam aquilo. Elas usam fórmulas até mais simples do que essas. Mas enfim. sistema educacional moderno, ele te promete educação, mas o que ele realmente te entrega é adestramento. Você não é incentivado a pensar, é condicionado a repetir. Não é treinado pra questionar. Eu acho que esse negócio da velocidade aqui não funcionou, não. Impressionante. Eu tinha feito um react do vídeo dela também e eu aumentei a velocidade e não funcionou tão bem. Deixar pra 1.25, vamos ver o que vai dar. Preparado para acertar alternativas de múltipla escolha. E todo o seu percurso escolar ele gira em torno de um único objetivo: passar em uma prova. E é aqui que está o ponto central dessa primeira verdade incômoda. A escola não existe mais para te ensinar a viver. Ela existe para te ensinar a acertar questões. E essa diferença muda absolutamente tudo. Como disse Roger Scruton, a educação não deve ser um adestramento para tarefas específicas, mas a transmissão de um patrimônio cultural que nos permite compreender quem somos e onde estamos. Mas o que a gente tem hoje é exatamente o... Sim, inclusive os próprios filósofos que criaram a educação, falo isso de Grécia Antiga, pensavam assim. Só que é igual eu falei, veio os magnatas do dinheiro, eles perceberam que se criasse uma sociedade inteligente, eles iam perder dinheiro. Eles falaram, não, eu vou criar aqui um sistema que vai me favorecer, vai favorecer outras pessoas que estão tendo muito dinheiro e que estão dentro desse sistema e que são muito afortunadas, então eu vou criar um sistema para isso. É complicado, mas é exatamente isso, né? É exatamente isso. É um sistema criado para você não crescer. Aí tem aquele negócio, né, que muita gente fala que hoje em dia a gente não tem castas.
Igual tem na Índia, por exemplo, não tem as castas. Mas a gente tem casta velada. E é muito real, sabe? Olha pra sua vida, assim, você vai ver muitas castas veladas. Entendeu? É abismal, tipo assim, a diferença entre um bairro de rico e um bairro de pobre, ou um bairro de classe média. As castas são bizarras, tá? A gente não tem castas fixas e físicas, mas tem castas fixas e veladas. Castas essas que a gente não vê, mas que, assim, a gente notoriamente percebe elas ali no dia a dia. E também a gente vai, né, percebendo que é muito difícil ascender socialmente. Se você nasceu em um determinado local, você pode até ascender. Mas você é tipo uma exceção à regra, tá ligado? Você é uma exceção à regra. Você não é o comum. Esse que é o complicado. Esse que é o difícil. O oposto disso. É um modelo que reduz o ensino a uma corrida de obstáculos, que o único prêmio é um lugar numa faculdade que, por sua vez, continua o mesmo ciclo. E é aquilo, você passa mais de 10 anos da sua vida sendo avaliado não pela sua capacidade de raciocínio ou de questionamento, ou até de criatividade, mas pela sua capacidade de memorizar fórmulas, repetir respostas, seguir padrões. Porque se você parar pra ver, a escola ela não pergunta o que você pensa. Ela quer saber se você decorou o que ela mandou você pensar. E isso não é acidente, isso é um projeto. Mas como afirmou Edmund Burke, ninguém cometeu erro maior do que aquele que não fez nada, apenas porque podia fazer pouco. A máquina sabe que não precisa de um golpe para controlar. Gente, tá difícil. Eu não sei o que é que faz travar isso aqui. Eu creio que seja de fato o meu negócio aqui. Eu vou ter que deixar no normal, né? Enfim. As mentes. Basta moldá-las aos poucos, dentro da sala de aula, sobre o pretexto de ensinar. No fim das contas, a escola se transforma numa linha de produção. Ela pega crianças curiosas e criativas na entrada e entrega adultos dóceis e conformados na saída. Todos formados. Sim, sim. E a intenção é exatamente essa. A proposta dos magnatas que criaram isso lá no início do século XX era essa. Tanto que o Charlie Chaplin, quem viu aquele filme que todo mundo vê, é impressionante. Qualquer professor coloca aquele filme do Charlie Chaplin, eu acho que é Tempos Modernos. Ele fica dentro da fábrica, fica mexendo lá e fazendo a mesma coisa, a mesma atividade. Toda vez que passam aquele filme, é porque naquele momento ali foi se criado esse sistema. O sistema de que você sai do ensino ali, da instituição de ensino, da sua idade escolar, e vai pro trabalho já com esse pensamento. O filme é o exemplo disso, é a demonstração disso. Esse filme aí é uma demonstração disso. Deixa eu ver aqui se tá gravando. Ok, está gravando. Vamos voltar aqui. Se colaborar aqui. É uma maravilha, né? Esse meu notebook é maravilhoso. Bem, deixa eu fechar essa página aqui. Se der. Beleza, deu. Vamos voltar então. Formados para passarem exames, provas, mas completamente despreparados para a realidade. E essa é a primeira peça do quebra-cabeça. Que é entender que aquilo que chamam de educação muitas vezes não passa de um adestramento silencioso e cuidadosamente planejado para transformar cidadãos em peças previsíveis de uma engrenagem muito maior. Agora que você entendeu que a escola moderna ela não foi feita para te libertar, mas para te adestrar, precisamos olhar com mais atenção para a intenção por trás disso tudo. Porque essa estrutura ela não existe por acaso. Ela foi desenhada e planejada para funcionar exatamente assim. Pensa comigo, se o objetivo da educação fosse realmente formar cidadãos autônomos, capazes de viver por conta própria,
Por que passamos mais de 10 anos aprendendo conteúdos que não usamos no nosso cotidiano, enquanto o que realmente impacta a nossa vida adulta é completamente ignorado? Por exemplo, por que a gente não aprende sobre imposto de renda, como fazer um imposto de renda? Porque ninguém nos ensina a entender a Constituição ou a questionar leis. Por que não sabemos calcular os juros compostos de... Eu acho isso meio bizarro, esse negócio da Constituição, porque eu não vou falar que eu tô meio doido por isso, porque aconteceu recentemente o final aí da novela Vale Tudo, que aconteceu essa parada aí, e aí eu fiquei ouvindo muito Renato Russo e Cazuza, e eles desde 87 falam a mesma coisa. Esse passou 40 anos e continua tudo a mesma coisa. E eles falam isso, né, e da época era a Constituição de 67 que estava em vigor, se não me engano. Não tinha a Constituição de 88 ainda. Nesse caso aí do Renato Russo, quando ele fez Que País é Esse? Cara, até nessa música você pode reparar que as pessoas já não respeitavam a Constituição. Depois que criou a Constituição de 88, se passou os anos e as pessoas ainda continuaram não respeitando. Porque foram se formando pessoas que não sabiam o que tinha na Constituição, o que tinha de direito e tal. Tem muita coisa que acontece na nossa vida assim que a gente acha extremamente errado e a gente não faz nada porque a gente não tem um embasamento básico de certas coisas. E eu acho que é muito por conta de a gente não entender algumas leis, sabe? Isso da Constituição é bizarro, porque tem muita coisa que a gente sofre, muita coisa que a gente, assim, que a gente passa de perrengue assim e tal, e que poderia ser resolvido na justiça, poderia ter dado tudo certo. A gente não resolve porque a gente não tem desconhecimento. Tem desconhecimento, entendeu? Muitas vezes, não sei se com você já aconteceu isso, mas muitas vezes você tá trabalhando para uma empresa, a empresa vai lá e demite você por justa causa, sem motivo algum, sem razão alguma. Às vezes, o motivo, a razão é muitas vezes por uma coisa que é extremamente errada, extremamente fora da lei, vamos dizer assim. Ela vai lá e demite você por justa causa porque não teve um motivo aparente do porquê que eles fizeram isso. Aí então você vai tentar resolver esse problema, mas você não consegue resolver esse problema porque simplesmente você não conhece, você tem desconhecimento da lei, sabe? O maior exemplo que eu posso dar é esse, sabe? Tem vários outros, mas eu acho que esse é um dos exemplos. Tipo, exemplo de emprego, direito trabalhista, uma coisa que deveria ser básica, entendeu? Pelo menos pra você trabalhar em outros lugares. Isso não acontece. É igual eu falei, o sistema realmente quer que você fique aprisionado naquilo, né? Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. de um financiamento, mas somos obrigados a decorar fórmulas matemáticas que a gente nunca vai usar fora da prova? A resposta é simples e incômoda, porque um cidadão que entende demais não precisa do Estado. E o Estado não quer cidadãos independentes, ele quer súditos obedientes. Frederick Hayek Não acho nem que é o Estado, não. Pro Estado seria. Vamos parar pra pensar assim. É porque a gente fala muito Estado, mas o Estado em si, ele quer pessoas inteligentes e pensantes. Porque a gente vive na democracia. Querendo ou não, uma democracia é seres pensantes. Então, o Estado quer ser pensante. Querendo ou não, ele quer um ser pensante. Só que não é o Estado. São esses caras aí, os banqueiros, os milionários, os bilionários, até os trilionários, podemos dizer assim. Esses caras é que querem a população meio que se ferrando. Entendeu? Mas, claro, não são todos. Não são todos, tá? Não são todos. Eu falo principalmente de banqueiros. Banqueiros que hoje em dia, inclusive, tem bancos
Até o Banco Mundial, por exemplo, se você pegar o Banco Mundial, eles têm lucros e mais lucros equivalentes de estados e países. Né? Pra você ter uma ideia, o déficit do Brasil deve bater de frente com o lucro do Banco Mundial. A dívida externa e interna dos Estados Unidos deve bater de frente com o Banco Mundial. Cara, não é brincadeira. O Banco Mundial, ele é bem mais forte do que qualquer outro estado ou país que exista nesse mundo. Porque os países, todos do Ocidente, a grande maioria deles estão quebrados. E o Banco Mundial aproveita disso, entendeu? Então, na verdade, eu não creio que seja o Estado que seja o maior problema. O maior problema são essas pessoas aí, banqueiros, que pensam às vezes no seu próprio umbigo. Às vezes não, sempre, né? Pensam no seu próprio umbigo e fazem isso aí, entendeu? Criam um sistema para destruir isso, igual o Rockefeller. Rockefeller criou um sistema para isso, entendeu? Agora, como eu falei, não é todo mundo que quer isso, sabe? Não é todo mundo que quer isso. A grande maioria quer ajudar, sabe? Ganhou dinheiro, quer criar empresas e através dessas empresas ele quer ir crescendo, assim, juntamente com outras pessoas ali para ajudar todo o ecossistema do negócio dele. Lá ele, o negócio dele, da empresa dele, entendeu? Só que tem alguns que eles só querem dinheiro. Eles só vivem de dinheiro. Igual o Elon Musk da vida, igual um Mark Zuckerberg, um Bill Gates. Esses caras, mano, eles só pensam no dinheiro, só pensam no lucro. Esses caras, eles não tem como resolver o problema deles, porque a vida deles é isso. A vida deles é isso. Literalmente, eles nasceram meio que pra isso, entendeu? É muito complicado. Muitos banqueiros, eles se tornaram banqueiros porque eles só pensavam em dinheiro. É uma parada que é muito difícil, sabe? Muito difícil de ser combatida. Eu acho que o problema não é o Estado, mas sim essas pessoas aí. Que também, né, corrompem o Estado, etc. Elas corrompem o Estado, tá? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, aconteceu recentemente o negócio das Big Techs, que o YouTube disse abertamente que meio que cortou propagandas pró-Trump, etc. Cortou propagandas a favor da direita e tal. Uma parada assim, meio cabulosa. E que demonstra muito bem que eles estão a favor sim de uma tal coisa do Estado. Porque na época tava o governo Biden. Aí o governo Biden, ele meio que, através das Big Techs, tirou os negócios que falavam a favor do Trump. Então, tipo assim, quem corrompe muito mais o Estado é as empresas. Né? Se as empresas fossem para trabalhar com um ecossistema saudável, mas que não tivesse a ver com o Estado, ou que tivesse a ver com o Estado, mas fosse um negócio que tivesse um ecossistema saudável, um ecossistema que não fosse corrupto, que não fosse parcial totalmente, fosse imparcial, a situação poderia estar bem melhor, né? Mas isso não vai acontecer, não vai acontecer. Por isso que tem gente que defende anarcocapitalismo, etc. Mas anarcocapitalismo eu creio que se tirarmos o Estado, botar a empresa, vai piorar ainda mais. Porque a empresa, ela é igual a um Estado e é pior. Porque ela só pensa em lucro. Se ela pensa só em lucro, então, mano, eu não quero nem imaginar o que iria acontecer. Enfim. É que ele alertou isso com clareza. Ele disse: quanto mais o Estado planeja, mais difícil se torna para o indivíduo planejar sua própria vida. E é exatamente isso que acontece. O sistema educacional te priva do conhecimento prático que te libertaria, e em troca ele te entrega uma dependência cada vez maior dele. Você sai da escola sem saber administrar seu dinheiro, sem entender seus direitos, sem saber sequer como funciona o mundo político ao seu redor. E o resultado? Precisa do Estado para tudo, desde resolver um problema jurídico simples até dizer como você deve pensar sobre política e economia.
E o É igual. Já havia pensado muito nisso. Com que a questão de. Na vida você tem que depender muito de terceiros, né? Depender muito de terceiros, principalmente do Estado. E é muito por conta desse sistema aí, sabe? O sistema é foda, parceiro, como diz no Tropa de Elite. pior é que essa dependência não é só prática, ela é também psicológica. Quando você passa mais de uma década sendo ensinado a obedecer regras sem questionar, a esperar ordens e a seguir instruções sem pensar por conta própria, você se acostuma com isso. É papai Você Estado. aprende ainda criança que quem sabe tudo está do outro lado e que seu papel é apenas confiar. Frederick Bastiat resumiu essa mentalidade com: o Estado é a grande ficção através da qual todos tentam viver às custas de todos os outros. E a escola moderna, em vez de te vacinar contra essa dependência, ela te prepara para aceitar como se fosse natural. E é exatamente por isso que o sistema ele evita qualquer disciplina que estimule a autonomia verdadeira. Eles não querem que você saiba abrir uma empresa, entender o código penal, consertar sua própria casa ou administrar suas finanças. Eles querem que você dependa de alguém e, de preferência, que esse alguém seja o Estado. E assim se forma a engrenagem perfeita. Gera-se uma população incapaz de resolver os próprios problemas e depois oferece a solução estatal como se fosse um presente, mas na verdade é uma coleira. E essa coleira, ela não se prende apenas no corpo, ela se prende na mente. Porque uma vez que você acredita que não pode viver sem essa máquina, você para de imaginar um mundo onde você pode existir fora dela. E é assim que o povo deixa de ser cidadão e passa a ser massa. Agora que você entende que a escola te adestra e te torna dependente, chegou a hora de olhar para o coração do sistema, o Enem. Porque tudo aquilo que você aprendeu por mais de uma década, todo o conteúdo, a forma de pensar, a lógica das aulas, foi cuidadosamente moldado para um único propósito: essa prova. Ai, terrível, terrível, terrível. Quando chegar o dia do Enem, eu vou fazer um vídeo falando sobre a minha experiência que eu tive. Eu acho engraçado isso porque o sistema é tão foda, vamos falar a real mesmo. O sistema é tão complicado que ele te obriga a fazer aquela prova, mesmo você não querendo fazer. Na minha cabeça eu falei, cara, eu vou fazer aqui meio que porque todo mundo fala pra fazer, entendeu? Porque eu lembro que no dia eu fui sem pretensão alguma. Quando cheguei lá, fui fazer a redação, porque eu pensei mais na redação do que em qualquer outra coisa. Porque todo mundo fala, tem que fazer redação. A redação é importantíssima, a redação não sei o que, etc. Nem sei quanto que eu tirei na redação, gente. Nem lembro, vou lembrar da... Eu não lembro de nada, enfim. Só sei que a única coisa que eu lembro é que a sala era terrível. Ela tinha uns ar-condicionado, tá ligado? Tinha uns negócios de ar-condicionado. Só que não funcionava. Aí tava um calor do caramba. Eles ligaram 2 ventiladores na frente da sala. Nem. Ridículo, tá ligado? Nossa, ridículo. E a outra coisa que eu lembro também é que quando chegou na metade da prova, eu chutei tudo. Assim, eu vou chutar tudo mesmo, é isso aí. E é isso aí, mano. Não dá pra fazer aquela prova. Tipo assim, é 90 questões, né? Mais de 90 ou 90 questões. Cara, não dá pra fazer 90 questões. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, cara. Absurdo ainda mais pra mim, né? Que misericórdia, você sabe os problemas que eu tenho. Meu Deus do céu, não dá pra fazer não. Falei assim, vou chutar tudo, porque chegou um momento que deu fadiga mental. Deu fadiga mental, cara. Sério. Deu assim, eu falei, eu ia fazer igual o Jaiminho carteiro. Eu prefiro evitar a fadiga, tipo. É tipo isso, entendeu? Então eu falei, eu vou fazer aqui, é isso aí mesmo e dane-se, entendeu? Isso aí. O Enem, ele não é apenas um exame de conhecimento.
Ele é, acima de tudo, um filtro ideológico. É ali que o sistema decide quem pensa corretamente o suficiente para merecer um diploma. É ali que o Estado avalia se você aprendeu não só as matérias, mas a visão de mundo que ele quer que você tenha. Não, inclusive, na época que eu fui fazer, foi em 2023, né? Acho que foi 2023. Caraca, meu. Nossa, a quantidade de porcaria que tinha na prova de português não tá no gibi, velho. Meu Deus do céu. Percebe uma coisa? A estrutura da prova ela não exige um pensamento crítico. O que ela exige é concordância com uma narrativa. Os temas de redação, por exemplo, são quase sempre alinhados ao espectro progressista. Não, isso é muito verdade. O tema. Não, na verdade, todos os repertórios socioculturais do Enem, eles são progressistas. Se você for olhar assim, eles são progressistas. Aí depois a pessoa vem aqui nos comentários, vai falar que a gente é red pill, vai falar que a gente é isso, que a gente é aquilo, né? Porque sempre vem uns safadinhos falar isso. Mas é verdade. Eu acho até que, na minha visão, o brasileiro se diz de direita, ele não é de direita, mano, ele é de esquerda, cara. Culturalmente, o Brasil é de esquerda. Eu vou fazer um vídeo falando sobre como que o Brasil, ele tem uma percepção socialista, tá? O brasileiro gosta de cagar muita regra, é muito invejoso. Cara, é coisa de socialista isso, mano. Não tem jeito. Você olha aquele canal do Ian Neves, aquele cara lá, aquele cara comunistazão, esse canal comunista que tem, não, esse cara, velho, aquele outro lá que eu esqueci o nome também, que conversou, que tentou fazer debate com Mamãe Falei e não fez. Mano, esses caras aí, comunistas, se eu for esses caras, vocês vão perceber que eles são tudo invejoso. São tudo invejoso. Porque a raiz do socialismo é a inveja. É a inveja. E o brasileiro é o quê? A grande maioria. Invejoso. É invejoso. Então não adianta. Pra mim, o Brasil atual, não posso dizer de 100 anos atrás, porque eu não era nascido, é lógico. Mas atual, ele é de esquerda. Ele é progressista. Pelo menos em quesito cultural. Aí depois os caras vêm falar assim, que não, os filmezinho nacional, e aí vai reclamar da camiseta minha que tá amarela. A camisetinha do Pokémon, etc. Tá bom, a camisetinha do Pokémon. É o seguinte, os filmes nacional, a grande maioria deles hoje em dia é de esquerda, por quê? Porque exatamente a cultura do país é de esquerda. Não adianta. Não adianta, pra mim isso é fato. Isso é fato. Basta você se lembrar aí, ó. PEC da blindagem. Quem que foi fazer manifestação? Caetano Veloso, Gilberto Gil, esses caras tudo de esquerda. Deu certo. Funcionou. Agora eu quero ver se um cara como um Silas Malafaia da vida fez igual da outra vez uma manifestação, ia ser levado a sério. Não ia ser levado a sério. Na verdade, nem ele foi levado a sério. O que aconteceu é que todo mundo começou a zoar a frase do Bolsonaro, Pop Quantos Ice Cream. Não é que eu gosto do Bolsonaro, eu odeio esse cara. Na minha visão, como eu falei, essa frase foi vergonhosa. Já falei isso em outro vídeo. Essa frase foi vergonhosa, tá? Uma frase vergonhosa, é uma atitude de covarde, mas você vê o tratamento, principalmente aqui no YouTube. Você vai ver o tratamento dos canais e você vai ver que o público, a grande maioria deles, apoiam essas ideias progressistas. Tô querendo ou não, é a mais pura verdade. Aceitando ou não, é a mais pura verdade. Inclusão social, diversidade cultural, desigualdade de gênero, violência estrutural. Todos assuntos legítimos, mas apresentados de uma única maneira, a da esquerda. Exatamente. Exatamente. Você nunca vai ver isso aí com a visão da direita. Eu, na verdade, nunca vi isso com a visão da direita. Não é avaliado pela coerência dos seus argumentos, e sim por quanto eles se encaixam no discurso esperado. Thomas Sowell disse: a primeira lição da economia é que nada é de graça. A primeira lição da política é esquecer a primeira lição da economia. A bancada avaliadora também não é neutra.
Ela é formada majoritariamente por profissionais formados em cursos de humanas nas universidades públicas. Ambientes que, como a gente sabe, eles são hegemonicamente de esquerda. Antônio Gramsci, o intelectual marxista que inspirou grande parte da estratégia cultural moderna, já dizia que a conquista do poder cultural precede a conquista do poder político. E é exatamente isso que vemos. Quem E se você pegar, o que eu acho mais engraçado disso aqui que ela tá falando, é que se você pegar tudo isso aqui tem a ver com a escola de Frankfurt, que é um repertório sociocultural. E que destrói eles próprios. Tipo assim, meio que mostra na cara dura que, olha, isso tudo aqui que a gente tá mostrando aqui pra vocês é o que a gente faz. É a escola de Frankfurt. É isso que é a escola de Frankfurt. domina a narrativa educacional, domina o futuro político de uma nação. Até a forma como as disciplinas são ensinadas servem a um propósito. História, por exemplo, deixou de ser um estudo crítico dos fatos e virou uma interpretação ideológica dos eventos. Colonização, monarquia, revoluções, ditaduras, elas são contadas sempre sob o mesmo ângulo, o do opressor versus o oprimido, o do mal absoluto versus o bem redentor. Como se a realidade fosse uma luta maniqueísta, sem nuances. Isso não é educação, é condicionamento. E como resultado, temos gerações inteiras que saem da escola acreditando que pensamento crítico é repetir os slogans certos. Que questionar significa atacar tudo que é tradicional e que a virtude sempre está do lado da ideologia dominante. Jordan Peterson descreveu bem esse processo ao alertar que a ideologia é uma forma simplificada de religião. Não sei, se não me engano, esse Jordan Peterson, ele escreveu um livro. Deixa eu ver aqui. Ai, bateu aqui. Desculpa. Deixa eu ver aqui. Vou pesquisar aqui. Jordan Peterson. Escritor canadense. Deixa eu ver aqui os livros dele. 12 regras para a vida. Eu vi esse livro recentemente, o pessoal falando sobre ele. Mas não é esse aqui. Não é esse aqui. Não, não é esse. Não, não é ele não. Não é ele não. Não é ele não. Mas esse livro 12 regras para a vida, eu já ouvi o pessoal falando muito dele. Inclusive me recomendaram aqui na minha home do YouTube esse livro aqui. Enfim. Mas não é ele não. É um outro cara que tinha feito um livro falando sobre o ensino e tal. É americano também. Pode colocar aí nos comentários se você lembrar. É um americano que fala sobre o ensino, educação, como ela manipula e faz todo esse ecossistema. Eu esqueci qual é o autor. Uma narrativa totalizante que dá respostas fáceis e impede o pensamento profundo. O Enem é, na verdade, o teste final desse longo processo de moldagem. Ele não mede sua inteligência, ele mede o quanto sua mente foi ajustada ao molde. E isso é triste, porque tem muita gente que acredita que é inteligência. É esse que é o problema. Aí depois essa pessoa vai pra um psicólogo da vida, vai fazer terapia porque a cabecinha dela ficou dodói. Por conta disso. E quando você percebe isso, comece a entender que a prova nunca foi sobre conhecimento, e sim sobre conformidade. É a etapa final de um plano que transforma alunos em seguidores fiéis, e não porque alguém os obrigou com violência, mas porque foram convencidos desde cedo de que pensar diferente era errado. Depois de mais de uma década te moldando dentro das salas de aula e testando o quanto você se encaixa nesse molde ideológico com o Enem, o sistema ele precisa concluir o processo. E ele faz isso te oferecendo aquilo que chama de oportunidade. A faculdade gratuita, o diploma, o caminho seguro para o futuro. Mas por trás desse presente existe um veneno silencioso.
O Estado, ele cria um cidadão que não sabe administrar o próprio dinheiro, que não entende as leis que o governam, que não faz ideia de como funciona o mercado e que depende de terceiros para resolver problemas simples da vida. E depois ele aparece como salvador dizendo: Veja, sem mim você não consegue nada, mas eu posso te dar tudo. E é a lógica perfeita da dependência. Como disse Thomas Sowell, quando você quer ajudar alguém, você ajuda porque ele precisa. E quando você quer controlar alguém, você ajuda porque ele precisa de você. A verdade é que esse sistema não foi feito para libertar, e sim para domesticar. Ele não quer um cidadão crítico e autossuficiente. Ele quer eleitores obedientes e previsíveis. Por isso, ele nunca vai te ensinar o que realmente te tornaria livre. E o que seria isso? Seriam E aulas de mesmo economia. ensinando para as pessoas o que é ser livre, ser libertário, as pessoas distorcem. Eu acho que isso é a essência do ser humano. Sempre fazer merda. Enfim, eu creio que mesmo que a gente chegasse no nível de termos seres pensantes, tipo igual na época da Grécia Antiga, na época do renascentismo, etc. Se a gente tivesse essa época ainda existindo na Terra, pode ter certeza que eu acho que iria ter seres humanos que mesmo você falando, olha, não é assim que funciona, a gente tem que seguir nesse caminho, que a pessoa ia seguir no outro caminho. Porque infelizmente é isso, cara. E vai ter gente seguindo aquilo ali. E o pior, né? Eu acho que aqui no Brasil a coisa sempre piora. É que as pessoas não só aceitam isso, como se conformam. Veja a eleição aí que vai acontecer em 2026. Se preparem, porque, meus caros, a coisa tá feia. Eu acho que não tem ninguém, sério, não tem ninguém pra você dizer assim, olha, isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ser legal. Esse cara aqui vai bater pra segundo turno. Eu não vejo ninguém, Zé. Eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou ver. Talvez assim, em quesito de eleição, vai ser a primeira vez que eu vou ver o presidente sendo decidido no primeiro turno, do jeito que tá indo aí. Do jeito que tá indo aí. E vocês já até sabem quem vai ser. Porque não tem jeito, não tô vendo ninguém. Não tem como, não tem forma, não tem maneira pra dizer que do jeito que tá aí a coisa tá feia, mano. Ano que vem a coisa vai tá feia. E já tá feia já. Na verdade já tá feia. Mas enfim, né? Pessoal, para que você entendesse o valor do dinheiro e não se deixasse enganar por promessas populistas. Seriam aulas de Não, isso aí de ser enganado é uma coisa que, nossa. Acho que uma coisa que eu não aguento, igual eu falei já várias vezes aqui no canal, né? Uma coisa que eu não aguento do brasileiro é que o brasileiro é o povo mais enganado do mundo, mas ele gosta de ser enganado. É disso que eu falo, mesmo que talvez se crie um pensamento crítico na população, ainda assim eu creio que não adianta muito, sabe? Não adianta muito, porque as pessoas ainda vão cair em maracutaias muito bem armadas e essas coisas aí do Zubumafu vão continuar ainda existindo, as pessoas vão cair, entendeu? Vai ter uma massa muito grande caindo nisso aí ainda. É claro, se a gente tiver um pouco mais de seres pensantes, talvez não vai ser tanta gente. Mas vai ter ainda pessoas ali, uma pequena parcela, uma pequena parte vai ainda cair nisso aí. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Porque, infelizmente, eu creio que em muitas ocasiões é a essência do próprio ser humano, é a essência da própria pessoa meio que se tornar aquilo. Se tornar aquele NPC, tá ligado? Ela nasceu pra ser um NPC. Infelizmente. Eu acho que tem pessoa que nasceu pra ser um NPC. Ela não sabe qual que é o motivo dela estar ali, dela estar aqui na Terra. Ela nasceu pra isso, entendeu? Porque não tem muito sentido. Pode ser até que ela tenha sim um objetivo, uma meta. Pode ser que ela tenha um propósito. Só que eu creio que ela nunca vai encontrar esse propósito.
pela forma como ela viveu, pela forma como ela vive, pela forma como ela, né, discerne sobre a vida, entendeu? Então, eu acho que essa pessoa nunca vai ver a cor do propósito dela, o cheiro do propósito dela, entendeu? O que ela veio fazer aqui nessa terra. Enfim, eu acho que tem pessoas que são assim, mano. Pesos mortos. Pesos mortos. De direito básico para você conhecer seus direitos e deveres e não depender de terceiros para defendê-los. Seriam aulas de retórica e lógica para que você soubesse argumentar e resistir à manipulação. Seriam aulas de empreendedorismo, mecânica, gastronomia, finanças, oratórias, tudo que forma um cidadão capaz de construir a própria vida. Mas isso nunca vai acontecer dentro de um sistema que se beneficia da sua dependência. Ronald Reagan advertiu: o governo nunca é a solução para os nossos problemas. O governo é o problema. E aqui está o ponto que ninguém quer dizer em voz alta. O Estado não tem interesse em que você pense por conta própria, porque quem pensa por conta própria não precisa dele. E enquanto a escola continuar te ensinando a decorar fórmulas em vez de te ensinar a pensar criticamente, e enquanto o Enem continuar premiando obediência ideológica em vez de liberdade intelectual, a sociedade vai continuar cheia de adultos que não conseguem caminhar sem a mão do Estado guiando cada passo. A verdadeira educação não é a que te ensina a passar em prova, é a que te ensina a viver fora da coleira. E talvez o maior ato de rebeldia da nossa geração seja esse: aprender a pensar sem pedir permissão. Se você gostou do vídeo, então deixa o like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e trazendo esse tipo de conteúdo que ninguém tem coragem de falar. Quero muito saber a sua experiência também. Comenta aqui se em algum momento da sua vida acadêmica você percebeu alguma tentativa de manipulação, doutrinação ou imposição ideológica disfarçada de ensino. Eu posso contar isso em vários vídeos do meu canal. A história é bem engraçada, mas enfim, eu vou contar pra vocês em vários vídeos aqui do canal, vai ser bem interessante. A sua história ela pode abrir os olhos de muita gente. E não esquece de compartilhar esse vídeo com quem ainda tá preso nesse sistema. Às vezes, uma simples conversa pode ser um empurrão que falta para a pessoa começar a enxergar a realidade. Ah, eu já falei, gente. Infelizmente, igual eu falo, tem pessoa que nasceu pra isso. E eu acho que é a grande maioria. Você vai conversar com alguém, converse com alguém que, igual eu, por exemplo, tem a capacidade de pensar, entendeu? Se a pessoa não tem capacidade de pensar, velho, não adianta. Sabe? A pessoa é um NPC, ela fica vendo Virgínia Fonseca no Instagram. Mano, essa pessoa é um NPC, é um peso morto. Eu já falei já aqui no canal, né? A verdade que ninguém te conta sobre o Instagram. A pessoa que vê Instagram, ela é um peso morto. Ela é pobre. Ela é pobre. Aquele vídeo, inclusive, eu dei uma de Ryan Santos, mas enfim. Ela é pobre, tá? Ela é pobre. É uma pessoa NPC peso morto na Terra. Porque não tem razão pra existir o Instagram. Pessoas que têm sã consciência, elas entendem que o Instagram é a rede social mais inútil que tem. Tá? Instagram é a rede social mais inútil que tem. Ela não é uma rede social boa. Ela não faz o menor sentido. E a existência dela não faz o menor sentido. Eu escuto muita gente que fala assim, eu era viciado em Instagram. Tipo assim, eu fico pensando, como assim você vicia numa rede social que literalmente você é que toma as próprias atitudes pra seguir aquela pessoa. E você é que fica viciado naquilo porque você seguiu aquela pessoa. Aí você pode pensar, ué, mas isso também acontece em outras redes. Não. Porque, por exemplo, essa menina aqui que eu tô reagindo, fazendo react, eu não sigo ela. Foi o YouTube que me recomendou. O algoritmo me recomendou. O Instagram não. O Instagram não te recomenda merda nenhuma. O Instagram, ele só vai
fazer a sua recomendação se você seguir alguém. Tanto que ele te pede no início pra você seguir alguém. Você começar a ter aquele negócio ali no feed, entendeu? Se você não seguir ninguém, vai ter lá o Reels da vida. Mas o Reels ali, tipo assim, o Reels também. Não dá pra entender o que é o Reels, né? Enfim, o Reels é a mesma coisa do TikTok, do YouTube. Posso dizer que é. Mas até nisso, o algoritmo do Instagram é esquisito, porque você não sabe como é que funciona. Você não sabe. Você pode estar vendo ali um vídeo qualquer e de repente aparecer um vídeo nada a ver. Aparecer um vídeo de. Igual da adultização do Felca, vamos supor. Uma parada meio esquisita, entendeu? Com os comentários meio estranhos. Instagram é meio esquisito, cara. Eu realmente acho o Instagram muito errado. Acho a rede social, sim, mais nada a ver que existe. E eu não entendo a razão do porquê as pessoas usam isso, tá? Enfim. E no fim das contas, se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Força de caijo no corpo. É isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado desse react de hoje. Bem, comenta aí abaixo mais reacts que vocês querem que eu faça aqui no canal. Acho que é importante vocês sempre estarem comentando aqui no canal canais para vocês, né, também verem os reacts aqui, para eu dar opinião também a respeito dos vídeos deles. E é isso aí. Falou, tchau e até a próxima.